Código de Ética dos Profissionais das Técnicas Radiológicas. Preâmbulo. Inciso 1. O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, e relaciona direitos e deveres correlatos de seus profissionais inscritos no sistema CONTE e CRTRs e das pessoas jurídicas correlatas. Inciso 2. Para o exercício da profissão de tecnólogo, técnico ou auxiliar em radiologia, impõe-se a inscrição no Conselho Regional da respectiva jurisdição. Inciso 3. Os preceitos deste Código de Ética têm alcance sobre os profissionais das técnicas radiológicas e auxiliares em radiologia, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades e especialidades. Capítulo 1. Da profissão. Artigo 1º. É objetivo da profissão do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia o disposto na Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985, regulamentada pelo Decreto número 92.790, de 17 de junho de 1086, nas seguintes áreas. Inciso 1. Radiologia, no setor de diagnóstico médico. Inciso 2. Radioterápicas, no setor de terapia médica. Inciso 3. Radioisotópica, no setor de radioisótopos. Inciso 4. Radiologia industrial, no setor industrial. Inciso 5. De medicina nuclear. Capítulo 2. Normas fundamentais. Artigo 2º. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, no desempenho de suas atividades profissionais, deve respeitar integralmente a dignidade da pessoa humana destinatária de seus serviços, sem restrição de raça, nacionalidade, partido político, classe social e religião. Parágrafo 1º. Respeitar integralmente a dignidade da pessoa humana destinatária de seus serviços, sem restrição de raça, nacionalidade, sexo, idade, partido político, classe social e religião. Parágrafo 2º. Pautar sua vida observando, na profissão e fora dela, os mais rígidos princípios morais para a elevação de sua dignidade pessoal, de sua profissão e de toda a classe, exercendo sua atividade com zelo, probidade e decoro, em obediência aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e da legislação em vigor. Parágrafo 3º. Dedicar-se ao aperfeiçoamento e atualização de seus conhecimentos técnicos, científicos e sua cultura geral, e assim para a promoção do bem-estar social. Artigo 3º. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, no exercício de sua função profissional, complementará a definição de suas responsabilidades, direitos e deveres nas disposições da legislação especial ou geral em vigor no país. Capítulo 3. Das relações com o cliente e paciente. Artigo 4º. O alvo de toda atenção do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia é o cliente-paciente, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua qualidade técnica e profissional. Artigo 5º. Fica vedado ao tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia obter vantagem indevida aproveitando-se da função ou em decorrência dela, seja de caráter físico, emocional, econômica ou política, respeitando a integridade física e emocional do cliente-paciente, seu pudor natural, sua privacidade e intimidade. Artigo 6º. Ao tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia é expressamente vedado fornecer ao cliente-paciente informações diagnósticas verbais ou escritas sobre procedimentos realizados. Capítulo 4. Das relações com os colegas. Artigo 7º. É vedado ao tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia. Parágrafo 1º. Participar de qualquer ato de concorrência desleal contra colegas, valendo-se de vantagem física, emocional, política ou religiosa. Parágrafo 2º. Assumir emprego, cargo
ou função de um profissional demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria e da aplicação deste Código. Parágrafo 3º. Posicionar-se contrariamente a movimentos da categoria, com a finalidade de obter vantagens. Parágrafo 4º. Ser conivente em erros técnicos, infrações éticas e com exercício irregular ou ilegal da profissão. Parágrafo 5º. Compactuar de qualquer forma com irregularidades dentro do seu local de trabalho que venham a prejudicar sua dignidade profissional, devendo denunciar tais situações ao Conselho Regional de sua jurisdição. Parágrafo 6º. Participar da formação profissional e de estágios irregulares. Capítulo 5. Das relações com outros profissionais. Artigo 8º. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia tem obrigação de adotar uma atitude de solidariedade e consideração a seus colegas, respeitando sempre os padrões de ética profissional e pessoal estabelecidos neste Código, indispensáveis à harmonia e à elevação de sua profissão, dentro da classe e no conceito da sociedade. Parágrafo único. As relações do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia com os demais profissionais no exercício da sua função devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e independência profissional de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do cliente e paciente. Artigo 9º. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia se obriga, caso seja solicitado seu depoimento em processo administrativo, judicial ou procedimento de dispensa por justa causa, a depor compromissado com a verdade sobre fatos que envolvam seus colegas, de que tenha conhecimento em razão do ambiente profissional, jamais dando falso testemunho para obter vantagens com alguma das partes ou prejudicar injustamente os mesmos. Parágrafo único. Ao tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia é terminantemente vedada a obtenção de informações prejudiciais ao seu colega, utilizando-se de meio ilícito ou moral, a fim de obter qualquer vantagem pessoal e profissional, em detrimento da imagem do outro. Artigo 10. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia deve reconhecer as limitações de sua atividade, procurando desempenhar suas funções segundo as prescrições médicas e orientações técnicas do coordenador técnico do serviço. Artigo 11. Quando investido em função de chefe, coordenador ou supervisor, deve o tecnólogo ou técnico em radiologia, em suas relações com colegas, auxiliares e demais funcionários, pautar sua conduta pelas normas do presente Código, exigindo deles igualmente fiel observância de preceitos éticos. Capítulo 6. Das relações com os serviços empregadores. Artigo 12. O tecnólogo ou técnico em radiologia deverá abster-se junto aos clientes de fazer crítica aos serviços hospitalares, assistenciais e a outros profissionais, devendo encaminhá-la por escrito à consideração das autoridades competentes. Artigo 13. Deverá o tecnólogo ou técnico em radiologia, empregado ou sócio, respeitar as normas da instituição utilizadora dos seus serviços, desde que essas não firam o presente Código de Ética. Artigo 14. O tecnólogo ou técnico em radiologia tem o dever de apontar falhas nos regulamentos e normas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais aos clientes, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia de sua jurisdição. Parágrafo único. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, uma vez constatada condições indignas de trabalho que possam prejudicar a si ou aos seus clientes e pacientes, deve encaminhar por escrito à direção da instituição relatório e pedido de providências, caso persistam comunicar às autoridades competentes. Artigo 15. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia deve recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
Capítulo 7 das responsabilidades profissionais. Artigo 16. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia deve, parágrafo 1º, preservar em sua conduta a honra, a nobreza e a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade, pela sua reputação pessoal e profissional. Parágrafo 2º. Reconhecer as possibilidades e limitações no desempenho de suas funções profissionais e só executar técnicas radiológicas, radioterápicas, nuclear e industriais, mediante requisição ou solicitação do especialista. Parágrafo 3º. Assumir civil e penalmente responsabilidades por atos profissionais danosos ao cliente e paciente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou omissão. Parágrafo 4º. Assumir sempre a responsabilidade profissional de seus atos, deixando de atribuir injustamente seus insucessos a terceiras ou a circunstâncias ocasionais, devendo primar pela boa qualidade do seu trabalho. Artigo 17. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia deve observar rigorosa e permanentemente as normas legais de proteção contra as radiações ionizantes no desempenho de suas atividades profissionais, para resguardar sua saúde, a do cliente e de seus auxiliares e de seus descendentes. Artigo 18. Será de responsabilidade do tecnólogo ou técnico em radiologia que estiver operando o equipamento emissor de radiação a isolação do local, a proteção das pessoas nas áreas irradiadas e a utilização dos equipamentos de segurança, em conformidade com as normas de proteção radiológica vigentes no país. Artigo 19. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia é obrigado a exigir dos serviços em que trabalhe todo o equipamento indispensável de proteção radiológica, cumprindo determinações legais e adotando o procedimento descrito no parágrafo único do artigo 16 deste Código, podendo, caso persistam, negar-se a executar exames, procedimentos ou tratamentos na falta dos mesmos. Artigo 20. O tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia jamais poderá deixar de cumprir as normas emanadas do Conselho Federal e Regionais de Técnicos em Radiologia e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado. Artigo 21. A fim de garantir o acatamento e cabal execução deste Código, cabe ao tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia comunicar-se ao Conselho Regional de Radiologia, com discrição e fundamento, fatos de que tenha conhecimento e que caracterizam possível infringência do presente Código e das normas que regulam o exercício das técnicas radiológicas no país. Capítulo 8. Da remuneração profissional. Artigo 22. Os serviços profissionais do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia devem ser remunerados em níveis compatíveis com a dignidade da profissão e sua importância reconhecida na área profissional a que pertence. Parágrafo único. Ao candidatar-se a emprego, deve procurar estipular suas pretensões salariais, nunca aceitando ofertas inferiores às estabelecidas na legislação em vigor e nas negociações feitas pelo órgão de classe. Artigo 23. A remuneração do tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia será composta de salários, comissões e produtividade por qualidade, participações em faturamento de empresas ou departamentos radiológicos, cursos, aulas, palestras, supervisão, chefia e outras receitas por serviços efetivamente prestados, sendo terminantemente vedado o recebimento de gratificações extras de cliente, paciente ou acompanhante. Capítulo 9. Do sigilo profissional. Artigo 24. Constitui infração ética. Inciso 1. Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão. Inciso 2. Negligenciar na orientação de seus colaboradores quanto ao sigilo profissional. Inciso 3.
fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir clientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos radiológicos em programas de rádio, televisão ou cinema, e em artigos, entrevistas ou reportagens em jornais, revistas, congressos ou simpósios, ou outras publicações legais, salvo se autorizado pelo cliente e paciente ou responsável. Parágrafo único. Compreende-se com justa causa, principalmente: 1. Colaboração com a Justiça nos casos previstos na lei. 2. Notificação compulsória de doença. 3. Perícia radiológica nos seus exatos limites. 4. Estrita defesa de interesse legítimo dos profissionais inscritos. 5. Revelação de fato sigiloso ao responsável pelo incapaz. Capítulo 10. Da pesquisa científica. Artigo 25. Constitui infração ética. Inciso 1. Desatender as normas do órgão competente à legislação sobre pesquisa envolvendo as radiações. Inciso 2. Utilizar-se de animais de experimentação sem objetivos claros e honestos de enriquecer os horizontes do conhecimento da radiação e, consequentemente, de ampliar os benefícios à sociedade. Inciso 3. Realizar pesquisa em ser humano sem que este ou seu responsável ou representante legal tenha dado consentimento livre e estabelecido por escrito sobre a natureza das consequências da pesquisa. Inciso 4. Usar experimentalmente, sem a autoridade da autoridade competente e sem o conhecimento e o consentimento prévio do cliente ou de seu representante legal, qualquer tipo de terapia ainda não liberada para uso no país. Inciso 5. Manipular dados da pesquisa em benefício próprio ou de empresas ou instituições. Inciso 6. Divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. Inciso 7. Utilizar-se sem referência ao autor ou sem sua autorização expressa de dados ou informações publicadas ou não. Inciso 8. Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se autoria exclusiva quando houver participação de subordinado ou outros profissionais, tecnólogo, técnicos, auxiliar ou não. Capítulo 11. Das entidades com atividades no âmbito da radiologia. Artigo 26. Aplicam-se as disposições deste Código de Ética e as normas dos Conselhos de Radiologia a todos aqueles que exerçam a radioimaginologia, ainda que de forma indireta sejam pessoas físicas ou jurídicas. Artigo 27. Os profissionais, quando proprietários ou responsáveis técnicos, responderão solidariamente com o infrator pelas infrações éticas cometidas. Artigo 28. As entidades mencionadas no artigo 26 ficam obrigadas a: parágrafo 1º, indicar o supervisor técnico de acordo com a legislação vigente. Parágrafo 2º, manter a qualidade técnica científica dos trabalhos realizados. Parágrafo 3º, propiciar ao profissional condições adequadas de instalações, recursos materiais, humanos e tecnológicos quais garantam o seu desempenho pleno e seguro. Capítulo 12. Dos Conselhos Nacional e Regionais e da observância e aplicação do Código. Artigo 29. Compete somente ao Conselho Nacional e aos Conselhos Regionais orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, bem como a aplicação de medidas disciplinares que possam garantir a fiel observância do presente Código. Parágrafo único. Ao se inscrever em qualquer conselho regional, o tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia assume tacitamente a obrigação de respeitar o presente Código. Capítulo 13. Das penalidades. Artigo 30. Os preceitos deste Código são de observância obrigatória e sua violação sujeitará o infrator e quem, de qualquer modo, com ele concorrer para a infração, ainda de forma omissa, às seguintes penas: 1. Advertência confidencial. 2. Censura confidencial.
3. Censura pública em publicação oficial. 4. Multa no valor de até 10 anuidades. 5. Suspensão do exercício profissional por 30 dias. 6. Cassação do exercício profissional end referendum do Conselho Nacional. Parágrafo único. Salvo nos casos de manifesta gravidade que exijam aplicação imediata das penalidades mais sérias, a imposição das penas obedecerá à graduação conforme a reincidência. Artigo 31. Considera-se de manifesta gravidade, principalmente: inciso 1. Levantar falso testemunho ou utilizar-se de má-fé e meios ilícitos contra colega de profissão com o objetivo de prejudicá-lo. Inciso 2. Acobertar ou ensejar o exercício ilegal ou irregular da profissão. Inciso 3. Manter atividade profissional durante a vigência de penalidade suspensiva. Inciso 4. Exercer atividade privativa de outros profissionais. Inciso 5. Exercer ou auxiliar atividade inerente ao tecnólogo e ao técnico em radiologia. Inciso 6. Ocupar cargo cujo profissional dele tenha sido afastado por motivo de movimento classista. Inciso 7. Ofender a integridade física ou moral do colega de profissão ou do cliente e paciente. Inciso 8. Atentar contra o decoro e a moral dos dirigentes do órgão a que pertence. Artigo 32. São circunstâncias que podem atenuar a pena. Inciso 1. Não ter sido antes condenado por infração ética. Inciso 2. Ter reparado ou minorado o dano. Artigo 33. Avaliar-se a gravidade pela extensão do dano e por suas consequências. Artigo 34. A pena de multa aplicada em casos de transgressões não prejudica a aplicação de outra penalidade concomitantemente. Artigo 35. As referidas penas serão aplicadas pelos conselhos regionais e comunicados ao Conselho Nacional, que dará ciência aos demais conselhos regionais. Artigo 36. Ao penalizado caberá recurso suspensivo ao Conselho Nacional até 30 dias após a notificação. Parágrafo único. À parte reclamante ou à acusação também caberá recurso até 30 dias após o julgamento. Artigo 37. Em caso de reincidência, a pena de multa deverá ser aplicada em dobro. Artigo 34. Somente na Secretaria do Conselho Regional poderão as partes ou seus procuradores terem vista do processo, tirar cópias mediante pagamento das custas, podendo nesta oportunidade tomar as notas que julgarem necessárias à defesa ou acusação. Parágrafo único. É expressamente vedada a retirada dos processos pelas partes ou seus procuradores, sobre qualquer pretexto da Secretaria do Conselho Regional, sendo igualmente vedado lançar notas nos autos ou sublinhá-los de qualquer forma. Capítulo 14. Das Disposições Gerais. Artigo 39. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Nacional, para o qual podem ser encaminhadas consultas que, não assumindo caráter de denúncia, incorrerão nas mesmas exigências de discrição e fundamentação. Artigo 40. Caberá ao Conselho Nacional e aos Conselhos Regionais, bem como a todo tecnólogo, técnico e auxiliar em radiologia, promoverem a mais ampla divulgação do presente Código. Artigo 41. O presente Código de Ética do Tecnólogo, Técnico e Auxiliar em Radiologia, elaborado pelo Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, atende ao disposto do artigo 16 do Decreto 92.790, de 17 de junho de 1986.